Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Saguaçu, aqui em Joinville, e é um prazer recebê-lo para juntos adorarmos ao nosso Deus. Hoje teremos a presença do nosso pastor Gerson, que é da Associação Norte Catarinense. Ele vai trazer a mensagem de hoje, vai abrir a palavra de Deus e nós vamos aprender com o pastor. Eu quero convidá-lo neste momento, como sempre nós fazemos, não é? Para fazermos uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para receber a mensagem. Curve a sua fronte, feche o seu olho e vamos orar. Querido Deus, é muito bom estarmos agora preparados, nos preparando para o estudo da Tua Palavra. Somos indignos, somos pessoas que sozinhos não vamos compreender os Teus ensinamentos, mas temos a presença do Teu Santo Espírito, que foi enviado através de Jesus quando foi aos céus, para que pudesse estar conosco e nos orientar. E clamamos pelo Teu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender, e mais do que compreender, colocar em prática em nossa vida tudo aquilo que vamos aprender através da explicação que o pastor Gerson vai nos trazer nesta noite da Tua Palavra. Te louvamos por todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, quero convidá-lo para juntos louvarmos a Deus. Uma boa noite, que bom você estar aqui conosco nesse culto online, mas eu estou aqui na igreja e é um prazer poder entrar na sua casa, conversar com você sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje se trata de oração. E você encontra diversas orações na Bíblia, mas eu estive pensando qual seria a oração da Bíblia que atingiria você nesse momento de forma poderosa. E eu pensei em várias. Tem uma oração conhecida chamada oração de Jabes. É uma oração extremamente interessante. E eu pensei assim, eu podia falar sobre alargar fronteiras, mas eu pensei, melhor não. Melhor eu pensar em uma outra oração. Então pensei na oração de Jesus. Mas depois eu pensei, eu acho que não vai dar muito certo também, porque eles conhecem bem a oração de Jesus ali quando pedia para o Pai, se fosse possível, passar o cálice. Então eu pensei, já sei, vamos no tradicional, no mais comum, que é a famosa oração do Pai Nosso. E pensei então, essa vai ser uma oração boa para nós analisarmos. E eu quero conversar com você sobre a oração do Pai Nosso. É uma oração extremamente conhecida, mas eu queria destacar um trecho dessa oração. Mas antes de trabalharmos o trecho dessa oração, eu quero falar da estrutura dessa oração.
Você sabe que sempre quando você vai construir uma casa, você constrói as bases, o fundamento. E depois você pode colocar ali as colunas, as vigas, montando uma estrutura para que você possa completar essa casa, eh, tendo ela uma firmeza. E não é diferente com a oração do Pai Nosso. Essa oração ela é fantástica, porque Jesus ensina aos discípulos como eles deveriam orar e utiliza a estrutura da oração do Pai Nosso para ensiná-los a orar. E eu fiquei pensando aqui na estrutura. E você conhece uma escada, sim ou não? Mesmo que você tenha vivido em uma casa térrea, uma casa apenas de um andar, você deve ter subido escadas em algum momento da sua vida. Na verdade, você já deve até ter andado de escadas rolantes, aquela escada que sobe sozinho, você não precisa fazer nenhum esforço. E eu sou de São Paulo, e é natural você ter escada rolante por todos os lugares, principalmente no, no shopping, ou talvez no metrô de São Paulo, você precisa subir as escadas rolantes. E a estrutura do Pai Nosso é do estilo escada. Não rolante, mas uma escada. Mas não é uma escada que nós tenhamos que subir. Na verdade, é uma escada descendente, é uma escada que nós descemos. E eu queria compartilhar com você essa estrutura fantástica de uma escada, da escada da oração do Pai Nosso. E nós vamos, nesta noite, descer as escadas dessa oração. Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, escreveu alguns livros e ele tem um sermão que fala dessa estrutura. E ele diz assim, que a primeira parte da oração do Pai Nosso, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, você vai achar essa oração. O verso é o verso 9 em diante. Acharam aí? Vai, abre aí. Abriu? Beleza. Mateus capítulo 6, verso 9 diz assim: portanto, vós orais assim. E Charles Spurgeon, explicando essa estrutura, diz que esse primeiro verso, o verso 9 dessa oração, diz assim: Pai nosso que estás no céu. E aí representa a frase de um filho, que diz: Pai nosso. Um filho que está longe de casa, porque o pai não está em casa, está na verdadeira casa, no céu. Mas os filhos, que somos nós, não estamos ainda no céu, estamos nessa terra. Mas é um pai que está um pouco longe, mas o filho que sonha em voltar para casa. Mas é interessante que a segunda parte do texto diz assim: santificado seja o teu nome. E aí vem tratando de um adorador, que santifica o nome daquele que ele adora. Parou para pensar? De filho para adorador. E se você pensar bem, os anjos, em nenhum momento na Bíblia são chamados de filhos. Mas nós somos chamados de filhos. Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você parou para pensar? De filho, descemos um degrau e passamos a ser adoradores. Mas a terceira parte dessa oração diz assim: venha o teu reino. E se você já leu algum livro ou já assistiu algum filme que fala sobre reinos, você percebe que os reinos possuem súditos. E aqui é a parte onde um degrau é descido e de adorador passa a ser apenas um súdito. Continua. Faça-se a tua vontade.
e agora de súdito passa a ser um servo. Parou para pensar? Súditos, eles podem ter a vida que eles quiserem, trabalhar para si mesmos, mas servos não. Servos fazem a vontade do rei. Faça-se a tua vontade, é a frase de um servo. Mas o texto seguinte diz assim, e é o verso 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui trata especificamente de alguém que é um mendigo, que solicita o pão. Você já encontrou com alguém na rua que pede por alimento, que não tem o básico do alimento, que é o pão e água? Um degrau é descido e agora de servo passa-se a ser um mendigo. Existe uma frase que diz que evangelizar ou pregar o evangelho seria um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar o pão. Parou para pensar nisso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas o degrau é novamente descido. E diz assim, o próximo passo: e perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É a frase de um pecador. Alguém que necessita perdoar. É interessante que a palavra perdoar, ela termina com doar. E você doa não aquilo que as pessoas pedem, você doa aquilo que elas precisam. Perdão você dá não se alguém te pediu, você dá porque a pessoa precisa. E agora, nós podemos ir para a última parte. Eu gostaria de pensar com você nesta última parte, que é: não nos deixe cair em tentação. Pegue aí o verso 13 na sua Bíblia. Se você está aí em casa, pega a sua Bíblia também, não fica só me ouvindo. E preste bastante atenção nesse verso. Vamos ler. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso, ela termina aqui. E se você prestar atenção na sequência do texto, existe o que a gente chama de doxologia da oração do Pai Nosso, que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas na sua Bíblia, ele está escrito entre chaves. Isso mostra que este trecho é uma junção de outros trechos, de outros livros da Bíblia Sagrada, mas que originalmente não fazia parte da oração do Pai Nosso. Por isso, meu foco vai ser conversar com você essa última parte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você percebeu a estrutura de escada? De filho a um pecador, passando por um adorador, um súdito, um servo, um mendigo e um pecador. Esses somos nós, descendo as escadas e reconhecemos quem realmente somos. Pegue a sua Bíblia aí. Vamos ler novamente o texto do verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Parou para pensar nesse verso que acabamos de ler?
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu gostaria de separar esse último verso, esse último degrau, a posição mais baixa da estrutura dessa oração, é um pedido de não nos deixe cair em tentação. E eu queria separar 3 partes esta estrutura. A primeira parte se refere à vigilância. É o cuidado de não cair em tentação. É os detalhes, é a atenção nos mínimos detalhes de não cair em tentação. E eu gostaria de definir tentação com você. Normalmente, nós usamos a expressão tentação com algumas coisas que acontecem em nossa vida. Por exemplo, quando você está com sede, e aí você vê aquela bebida gelada, sei lá, um refrigerante, se você gosta, um suco, você vê geladinho, e você está com sede, e aí você diz assim, que tentação. Ou algumas pessoas como eu, que lutam contra os doces, que entra numa boa doceria e vê aquele bolo, sensação, com aqueles morangos vistosos, aquele chocolate, a gente diz assim, ai, esse bolo é uma tentação. Mas não é desse tipo de tentação que o texto está dizendo. O texto está dizendo de tentação no sentido de pecado mesmo, de cair em pecado. E o pedido dessa oração é: não nos deixe cair em tentação. É o reconhecimento de que precisa do Pai Celestial para que nos oriente, nos cuide a não cair em tentação. É um chamado à vigilância, é um pedido para estar atento. Eu queria que você folheasse a sua Bíblia até o capítulo 3, ou melhor, 4 de Gênesis, que fala de uma das tentações, foi a de Caim, em que ele teve que ser repreendido por Deus, para que não caísse em tentação. Mas você sabe o final da história? Ele caiu. E o verso 4 diz assim, ou melhor, verso 13: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E sabe o que aconteceu com Caim? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti. Deus o avisa que ele estava prestes a cair em tentação. O seu desejo será contra ti. E fala para Caim: mas a ti, Caim, cumpre dominá-lo. Domine o seu desejo. Esteja vigilante com isso. Eu estou te avisando, senão você vai cair. O verso seguinte conta a história de que Caim chama seu irmão ao campo. E ao chegar lá, Caim levanta a sua mão e fere seu irmão, matando-o. E Caim cai em tentação. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei quais são as suas fraquezas. Mas o fato é, fique atento a essas fraquezas. Assim como o dono de uma casa, que sabe que uma porta não é forte o suficiente para aguentar a investida de um ladrão, ele vigia aquele local. Um chamado à vigilância. Segundo ponto. E esse eu gostaria de conversar com você de forma cuidadosa. Porque este é o cuidado
para não voltar a pecar. Ele diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas faça o quê? Volte lá, Mateus capítulo 6, verso 13. Mas livra-nos do mal. Você e eu, nós já caímos em tentação. Porque por natureza nós somos pecadores. Aquilo que nós não deveríamos gostar, nós gostamos. Paulo dizia assim, aquilo que é certo, que eu sei que devo fazer, isso não faço. Aquilo que é errado, aquele que eu sei que eu não devo fazer, isso eu faço. E aí ele conclui, que miserável homem que eu sou. Isso acontece comigo e acontece com você. Mas nós devemos, nas nossas orações, pedir o cuidado de Deus para não voltarmos a pecar. Eu sei quais são as minhas fraquezas e eu preciso colocar nas mãos de Deus essas minhas fraquezas. Os pecados, esses pequenos detalhes, eu preciso colocar nas mãos de Deus. E por fim, o terceiro item desta parte, deste último degrau da oração do Pai Nosso, é a desconfiança na própria força, dizendo assim, eu não quero me livrar do mal, o Senhor é que pode me livrar do mal. Jesus em outra situação disse assim, não peço que os tire do mundo. E nós podemos considerar essa frase como uma oração, porque Jesus está falando com o Pai, não os peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E para se livrar do mal, você precisa, conscientemente, desconfiar da sua própria força. Existe um problema na confiança própria, em relação ao pecado. É que quando confiamos demais em nós mesmos, caímos. Sabe por quê? Porque o mal está constantemente à nossa porta. E nós não temos força para suportar o mal. Apenas com a força do Senhor Jesus Cristo é que conseguimos resistir à tentação, suportar a prova e se livrar do mal. A pergunta para você nesta noite é, você tem feito esse pedido nas suas orações? Você tem orado e clamado, Senhor, por favor, não me deixe cair em tentação. Contando para Ele as suas fraquezas, contando aquilo que te afetou no dia a dia. Você e eu precisamos orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você aí na sua casa, aceita o apelo de começar a colocar na sua oração esse último degrau, de pedir para Deus, não me deixe cair em tentação? Se sim, erga aí a sua mão. Você aceita esse apelo? Amém. Deus seja louvado. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical pelo Pedro. É o Pedro cantar. Eu gostaria que você tivesse com um pensamento de oração. Pensando assim, que realmente o Senhor te dará força para prosseguir, não deixando você cair em tentação e te livrando do mal. E quando Ele voltar, aí sim, nós teremos a força dEle, teremos as convicções dEle e viveremos para sempre com Ele. Ouça essa melodia e mantenha o pensamento em oração.
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Obrigado, Pedro, por essa linda canção. E temos que ter a confiança que, junto com Deus, não precisamos temer nada, porque viveremos nesse mundo, mas Ele nos livrará do mal. Feche seus olhos aí e vamos clamar a Deus, o poder que vem do alto, para que Ele realmente nos faça grandes quando ficamos de joelhos.
Feche os olhos, vamos orar. Poderoso e santo Deus que estás nos céus, clamamos a Ti nesse momento, que o Senhor nos faça resistir à tentação e nos livre do mal. Queremos ter a vigilância, o cuidado e não confiar na nossa própria força, porque sabemos que sem Ti não podemos fazer nada. Mas contigo não vamos temer, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, e contigo não teremos medo. Por favor, perdoe os nossos pecados, nos ajude a resistir à tentação e nos salve, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, e eu quero te convidar a estar no próximo domingo, aqui neste mesmo link, nessa mesma página, assistindo às programações. Então você é o nosso convidado, neste mesmo horário, desta mesma forma, com a mesma Bíblia, estudando a palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe.